Olá amigos, vamos agora nesse vídeo falar sobre a carteira perspectiva, o resultado da carteira mensal de ações no decorrer do mês de outubro e, enfim, todos os dados estatísticos da carteira sobre a questão de rentabilidade histórica também. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte inferior do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e toda a programação aqui do meu lado na parte aí de análise, toda a programação extensa, no mínimo 2 análises por dia, uma delas sendo uma live para você solicitar os ativos que mais deseja aí uma avaliação. Vamos então aqui começar pela carteira, falando aí da carteira, começando aqui pelo resultado do mês, desse último mês de outubro. 3,09% foi o resultado da carteira. Lembrando, esse resultado o resultado final da carteira ele ocorre quando? Quando retira, quais são os ativos que foram retirados da carteira para próximo pregão desta terça-feira, dia 3. A gente está aqui no dia 2, no feriado. 3,09% de resultado, isso aqui pode alterar justamente dos ativos que foram retirados da carteira, vai ser considerado justamente o preço de saída desses ativos para a rentabilidade final. Então esse número pode alterar justamente para cima ou para baixo, dependendo da abertura do pregão dos próximos ativos. Resultado 3,09, Ibovespa caiu 0,69, então a carteira teve um desempenho superior ao Ibovespa em 3,78% em outubro, deixando o ano com alta de 2,06%, ano de 2020, e o Ibovespa no ano está caindo 18,76%, ou seja, a carteira neste ano está tendo um desempenho de 20,82%. Considerando o fechamento desse mês de outubro e olhando 12 meses para trás, só pegando os últimos 12 meses, a carteira tem um desempenho de 21,53% positivo, e o Ibovespa está caindo 10,3%, 31,8% acima do Ibovespa em 12 meses. Acumulada, rentabilidade acumulada desde quando começou, que foi em julho de 2018, são 28 meses já de carteira, 100,65% e Ibov 29,13%, ou seja, a carteira está 71,5% aí acima do Ibovespa no resultado acumulado. E esse resultado acumulado, pegando esse resultado e anualizando esse resultado, a gente teria um resultado anual ali de 34,78% de desempenho, Ibovespa 11,58%, e isso representaria ainda a carteira 23,2% acima do Ibovespa. Um ponto, quem se destacou no mês na carteira, quem puxou mais a carteira para frente, foi aqui simplesmente LWSA3 e MGLU3, e quem puxou realmente para trás, um pouco mais para trás, reduzindo um pouco a rentabilidade da carteira, NTCO3. Depois de LWSA3 e MGLU3, o terceiro ativo aqui foi a Alpa 4 também, que teve um bom desempenho no mês de outubro. Ponto importante a ser comentado aqui é a questão de quantas vezes chega a fechar em alta, em baixa, como é que é o desempenho geral. Isso aqui é o desempenho da carteira perspectiva, desempenho mês a mês, ou seja, dá para ver a quantidade de meses aqui que ficou positivo e negativo, positivo 22 meses, negativo 6 meses apenas em todo o seu histórico. E no Ibovespa foram 17 meses positivos e 11 meses negativos. Aqui nós temos as vezes que ficou acima ou abaixo, quando está em vermelho aqui a carteira perspectiva, carteira mensal de ações ficou abaixo do Ibovespa. Então no acumulado, que é a distância para o Ibov no acumulado, 72,3%, em 2020 foi 20,8%, em 2019 foi quase 31% acima, e aqui 0,2% no primeiro ano ali, o primeiro ano da carteira foi um ano mais empatado em relação ao Ibovespa. E aí, pegando esses dados para ter uma visualização melhor dessa tabela aqui, para você visualizar melhor essa tabela aqui, a diferença principalmente dos 2 últimos anos, desse ano e do ano passado, dá para perceber o quê? Que no mês que a gente ficou para trás, o mês passado foi o mês em que o Ibovespa fechou em queda e a gente fechou em queda também, ou seja, a carteira fechou em queda maior do que o Ibovespa. O Ibovespa caiu nesse mês aqui 4,8%, 4,8% aqui está a queda do Ibovespa no mês passado, no mês de setembro, e a carteira caiu 6,8%. Esse aqui foi dos 11 meses que o Ibovespa fechou negativo, esse aqui foi o único mês que a carteira
teve um desempenho inferior ao Ibovespa, ou seja, caiu mais do que o Ibovespa. Nos outros 10 meses que o Ibovespa fechou negativo, ou a carteira fechou positivo, ou ela teve uma queda menor do que o Ibovespa. Como dá para perceber aqui alguns pontos, o Ibovespa caiu e a carteira fechou positiva aqui nesse ponto. Ibovespa caiu aqui e a carteira fechou positiva. Ibovespa caiu e a carteira fechou positiva. Então só teve apenas um mês, e o mês passado foi o único mês em que o Ibovespa fechou no vermelho e a carteira teve um desempenho pior do que o Ibovespa. Dá para ver aqui no gráfico. Caiu aqui. Só que o que é que aconteceu? Olha a diferença nos meses que fecha acima. Então observem que a quantidade de meses, que é isso aqui, quando está para cima, que significa dizer que a carteira teve um desempenho melhor do que o Ibovespa. Então a seleção das 10 ações que eu coloco todo mês teve um desempenho aqui nesses meses aqui do ano, a gente teve um desempenho somente 3 vezes abaixo do Ibovespa e as outras vezes acima. E o mais interessante, das vezes que fica acima, o desempenho é muito maior do que das vezes que fica abaixo. Então cai menos do que o Ibovespa, tem um desempenho melhor do que o Ibovespa em média e também quando fecha acima, fecha mais do que quando fecha abaixo do Ibovespa. Em 2019 foi a mesma coisa, foi bem parecido. Dá para perceber aqui pelo gráfico, dos 9 meses do ano, apenas 3 fecharam, que a carteira teve um desempenho inferior ao Ibovespa. E o mais interessante, nos 28 meses de histórico da carteira, 71% das vezes a carteira fechou acima do Ibovespa. Teve um desempenho melhor do que o Ibovespa. Então são basicamente 20 meses acima do Ibovespa, com a média de alta, toda vez que fecha acima do Ibovespa, a média, pegando ali a média, dá 3,3%. E as vezes que o Ibovespa, que a carteira fechou abaixo do Ibovespa, que foram 8 meses, 29% das vezes, dos 28 meses, média de dar abaixo de 2,54%. Ou seja, mais uma vez, dá para verificar outra estatística bem interessante em relação à carteira mensal de ações. Que quando, na maioria das vezes, ela consegue fechar acima do Ibovespa, tem um desempenho melhor do que o Ibovespa, e quando tem um desempenho inferior ao Ibovespa, ela perde menos do que quando ela tem um desempenho acima do Ibovespa. Então é outro dado realmente bem relevante em relação à carteira perspectiva. Sobre a questão desse mês, sobre a questão desse próximo mês aqui no gráfico mensal do Ibovespa, vai ter a mudança agora da carteira, vai ter alguns ativos que vão sair e outros vão entrar. Eu já fiz uma análise especial do Ibovespa nesse último domingo, dia 1º, ontem, dia 1º, falando a respeito sobre a questão da expectativa que a gente tem mais um mês aqui gerando uma nova mínima. Então assim, Dalton, e aí, eu troco a carteira logo de cara, já entro nos ativos da carteira mensal de cara? Você pode fazer o que achar melhor dentro da sua tomada de decisão, dentro do seu perfil. Você pode buscar uma entrada um pouco mais abaixo, se não há uma garantia que vai cair. Garantia a gente não tem. Mas existe uma probabilidade maior, uma chance maior de ter algo mais para baixo. O que você pode fazer? Vamos pegar um pedaço aqui e colocar mais ativo na carteira, a partir desse ponto aqui. E quando cair mais, eu coloco o restante do capital, coloco mais capital. Ou seja, eu coloco menos no início, na abertura aí do pregão dessa terça-feira, e depois eu coloco mais capital. Essa é uma forma. A carteira, a metodologia dela é entrar no primeiro pregão, na abertura do primeiro pregão, nos ativos que vão sair. O preço de saída é o preço de abertura do pregão de cada ativo. Para entrar, os ativos que vão entrar é o preço de abertura também do pregão desta terça-feira, dia 3 de novembro. Você pode entrar depois, pode entrar no terça, na quarta, na quinta, enfim, você pode entrar mais adiante. Mas a metodologia da carteira é essa e ela é 100% comprada. Dalton, eu posso trabalhar com alguma proteção, fazer alguma venda de BOVA11, por exemplo? Posso trabalhar com proteção? Pode trabalhar com proteção. Eu ficaria um pouco mais receoso por uma proteção. Por mais que tenha uma probabilidade maior de queda, eu não tenho uma expectativa tão forte de queda para esse mês. Ou seja, pode até ter, mas estou falando assim em termos de fechar o mês, de ficar com essa proteção até o fechamento do mês. Você pode trabalhar, abriu subindo, por exemplo, nessa terça-feira, vou abrir uma operação de venda em BOVA11, tentando proteger uma parte da carteira. Na hora que cair mais, eu encerro essa posição e aproveito para recomprar mais ações, colocar mais ações na carteira de prazo maior. Dalton, eu já tenho a carteira perspectiva, eu posso fazer preço médio, colocar aqueles ativos que estão ficando, eu colocar mais capital neles? Pode, a carteira perspectiva é justamente para isso. O prazo, pensando no longo prazo. Você tem ali um capital que você deseja trabalhar no longo prazo em cima na sua diversificação de investimentos. Você pode gradativamente, mês a mês, colocando um pouco mais de capital
na carteira perspectiva. E lembrando, essas trocas que acontecem das 10 ações, elas são para quê? Foram para tirar, sei lá, você tem 10 ações, é para retirar alguns papéis que colocaram outros que têm na minha avaliação, em cima da análise técnica, possam ter uma expectativa, que tenham uma expectativa melhor de desempenho para o próximo mês. Não necessariamente que vai ser uma garantia que isso vai acontecer, mas, em média, a carteira vocês puderam ver aí que está tendo um bom desempenho desde o seu início. Então é isso, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, deixa um like, um joinha, compartilhe esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.